Paz seja com os irmãos. Eu quero ler com os irmãos o livro de Colossenses, o livro de Filipenses, capítulo 4, verso 10. Filipenses 4, 10. Vamos ler. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandaste, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas que realmente me interesse é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte com aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pode ser. Ao contrário de que muita gente pensa, o apóstolo São Paulo, ele era um homem que tinha dupla cidadania. Ele era um judeu romano. O pai dele certamente recebeu algum título de Roma. Então Paulo tinha uma influência muito grande. E outra, ele não era um homem que tivesse necessidade, porque ele estudava nos pés de Gamaliel, era muito inteligente, era dotado de uma sabedoria a mais, e era muito zeloso das coisas de Deus, e tinha muito zelo. Tinha muito conhecimento nas escrituras do Antigo Testamento, não tinha o Novo, e tinha uma certa arrogância, tinha um ego elevado. A palavra de Deus diz que quando os homens matavam Estevão, ele segurou a capa daqueles que matavam Estevão, não tinha nem um pouco de misericórdia, porque ele achava que aquela obra que Estevão estava fazendo não era uma obra de Deus, e ele achava que estava fazendo alguma coisa para proteger Israel, ou a palavra de Deus, ou os mandamentos do Senhor, mas ele estava totalmente errado. E a palavra de Deus diz que ele pediu carta para que ele pudesse ir perseguir os cristãos que estavam em vários lugares, e ele caminhou com o seu exército em particular, até ele ia para Damasco, e no caminho de Damasco ele viu uma luz muito forte, que era o Senhor, e o Senhor Jesus falou assim: Saulo, não era Paulo, Saulo, por que você me persegue? Senhor, quem és? Eu sou Jesus, a quem você me persegue. E ele disse assim: Senhor, o que queres que eu te faça? Ali começou a grande obra de Deus na vida daquele homem. Ananias estava lá numa casa, e Deus falou assim: Ananias, levanta, vai na rua direita, e lá tem um jovem, ele está cego,
Mas Senhor, o Senhor não sabe que ele veio aqui para prender os teus servos? E a resposta do Senhor foi: vai, porque ele é um vaso escolhido para mim. E Ananias foi, entrou e falou: irmão Paulo, Jesus te dá saúde. Na hora ele recuperou a visão, ficou bom, foi batizado e começou a pregar o Evangelho. A palavra de Deus diz que ele foi pregando o Evangelho, só que tinha uma desconfiança muito grande dos irmãos para com ele. E se eu estivesse lá também eu ia ficar desconfiado, porque um homem que vai com uma carta para prender, agora está pregando o Evangelho. É de desconfiar. Mas ele insistia em pregar, e Barnabé foi tentando apresentar ele para a comunidade, e com aquela desconfiança, e a palavra de Deus diz que ele foi para a Arábia, ficou 3 anos na Arábia pregando o Evangelho, depois voltou, ficou mais 10 anos exilado. Aí o Senhor começou a realizar uma obra na vida dele maravilhosa, mas com muita perseguição e com muito sofrimento. E nessa noite nós estamos falando de um homem que aprendeu. Porque se você aprende uma coisa, é porque você não sabe. Aprendeu. E ele fala aqui: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste o vosso cuidado, no qual já tinha antes, mas não faltava oportunidade. É um homem que largou tudo para servir a Jesus. E como ele largou tudo, ele não tinha como se sustentar. As igrejas tinham por obrigação de sustentar ele, mas é como hoje, era no passado. O cuidado muitas vezes por aquele que está passando necessidade é falho, e com o apóstolo também foi. Mas essa igreja aqui, ela tinha uma sensibilidade. Ela falou: não, ele está trabalhando para a obra de Deus, vamos mandar uma ajuda para ele. E mandaram ele para Afrodito. E para Afrodito foi, levou lá suprimento e supriu as necessidades do servo. E graças a Deus ele não era casado, não tinha filho, não tinha esposa, não tinha nada. Então não precisava, ele só dava, não precisava de muito, não precisava de muita coisa. E ele fala assim: mas acontece que o cuidado de vocês, eu já sabia, só que vocês não tinham oportunidade de me ajudar, mas agora vocês tiveram e vocês me ajudaram. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira lição dessa noite: quando você souber que alguém está passando necessidade, não vira as costas não. E se você não conseguir sozinho, junta uns 3, 4, vamos suprir a necessidade daquele servo de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando você supre a necessidade de alguém, muitas glórias sobem para Deus. Então não está preocupado com comida. Deus quer ver o nosso amor e o nosso cuidado de um para com os outros. Tem time de futebol aí que tem um monte de associado, está gastando milhões e milhões para ajudar um clube de futebol, e assim, às vezes no nosso meio tem alguém que está passando alguma necessidade, a gente finge até que não sabe. Mas se você vencer o eu e você conseguir ajudar a saga, vai subir tanto glória a Deus. Que já levaram cesta básica na minha casa, uma época, faz muito tempo, mas já levaram, e eu dei muito glória a Deus. Então, assim, às vezes Deus permite alguma luta para ver o amor da igreja. Todo mundo aqui vai passar luta, como todos nós temos passado a luta. Quando você vencer a tua luta, o teu irmão começa a ver. Nunca a igreja vai estar 100%, porque senão não dá para usar de misericórdia, porque senão não dá para usar a caridade, porque senão não dá para usar a ajuda de um para com os outros. Todo mundo estiver bem, ninguém vai ajudar ninguém. Então Deus, Ele permite que eu passe uma luta, para que você está dando glória a Deus. Aí quando você está passando luta, eu estou dando glória a Deus. Aí quando você me ajuda, depois eu vou te ajudar, e o nome do Senhor fica sendo glorificado enquanto a igreja estiver na terra. Paulo está falando assim:
muito me alegrei quando vocês me ajudaram. Muito me alegrei. E foi tão importante que Deus deixou registrado aqui. Agora tem uma outra coisa aqui, no 11. Eu digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi. Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aí que está a nossa luta. A Bíblia diz assim: tendo que comer, tendo que vestir, é para ficar contente. Não é para ficar emburrado. Não é para querer mudar de ministério, porque lá estão fazendo uma campanha da prosperidade e eu quero prosperar. Não é não. Você precisa aprender. O Espírito Santo nessa noite está falando, aqui é uma escola que nós precisamos aprender. Paulo teve que aprender por quê? Porque acredito eu que desde a meninice dele, ele vinha numa vida boa. Ele não tinha necessidade, então ele não sabia o que era pobreza, ele não sabia o que era necessidade. Ele fala aqui, então eu tenho que aprender. E Deus é professor. Vou repetir, Deus é professor, ele ensina. Às vezes Deus leva para o deserto. E quando Deus leva para o deserto, só existe um lugar que você pode olhar, o céu. Você olha para lá, tem areia, para lá tem areia, para lá tem areia, não tem vegetação, lá não chove, lá não tem arvoredo, lá não tem floresta, não tem nada, só tem areia, vento, sol e frio. Mas quando você olha para o céu, Deus dá vitória. Israel estava no deserto, e o cuidado de Deus é tão grande, que durante o dia um sol escaldante que mata, pôs uma nuvem por cima e refrescava todo Israel, todo mundo, sombra e água fresca. E à noite um frio que mata, põe uma coluna de fogo, aquece todo Israel, e assim o nome do Senhor é glorificado. Porque Deus sabe cuidar de nós. Deus sabe cuidar de você. Talvez hoje você esteja numa luta que só você sabe. Só você sabe. Só que Deus está permitindo que você aprenda. Sabe para quê? Para sair aquelas meninices que tem da gente, aqueles milindres, aqueles dengo, aqueles negocinhos que a gente tem, não me toque. Paulo precisava passar. Ele falou assim: eu aprendi. Eu aprendi tanto a estar humilhado, como também ser honrado. Tem uma palavra que fala no nosso meio que diz assim: aquele que é humilhado é exaltado. Não é assim que está escrito. É aquele que se humilha. Você e eu, nós só estamos aqui nessa noite porque nós estamos nos humilhando na presença de Deus, deixando a nossa casa, deixando o nosso conforto, deixando muitas coisas para estar aqui. Isso aqui é um ato de humilhação, porque nós sabemos que Jesus está presente nessa noite. Por isso que eu estou aqui. Eu vim aqui porque eu estou humilhando a minha carne, que a minha carne não queria vir aqui de jeito nenhum. E se você está pensando que um dia você vai ter vontade de vir aqui, esquece disso. Você nunca vai ter vontade de congregar. A vontade que tem, que traz você aqui, porque teu espírito está vencendo a vontade da tua carne. E Jesus falou: agora você não é mais carne, agora você é espírito. Esse mesmo Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Eu tenho uma luta na minha vida, que quando eu quero fazer o bem, o mal se opõe. Você nunca vai ter vontade de fazer o bem, segundo a palavra de Deus. Por quê? Porque a carne é má, as obras da nossa carne são má. Então você precisa aprender a vencer a tua carne, em nome do Senhor Jesus Cristo. Onde vem a palavra aqui, nós temos que vencer o pecado que habita em nós.
Se você não aprender essa palavra, você não consegue vencer. Você precisa aprender, eu preciso aprender a falar não para aquilo que não agrada a Deus. Paulo diz assim: então eu sei ser humilhado, eu sei estar humilhado. Você sabe estar humilhado? Desprezado, quando te deixam de lado, quando não falam o teu nome, quando te ignoram. Nós precisamos aprender. E só que tem uma coisa que é pior do que isso ainda, é ser honrado. Por quê? A minha carne, ela não quer fazer nada para Deus. Só que quando Deus vai honrar o meu ministério, a minha vida, o Espírito não aparece, mas a carne se aparece. Eu estou aqui, estou lixado. Por quê? Ela não quer se humilhar a Deus, mas ela quer se apresentar quando Deus me exalta. É ela que aparece. Todo mundo fala: olha, o irmão, porque o Espírito, ninguém vê Espírito, vê a minha carne. Então Paulo fala assim: eu aprendi a estar humilhado, mas também aprendi a ser honrado. Porque se você não aprender, você não vai saber conviver, você vai se aborrecer e vai embora. E Deus não quer que você vá embora. Deus quer que nós ficamos aqui até a vinda dele, em nome de Jesus Cristo. Pastor, mas como a vinda dele? Hoje eu estou vivo, amanhã eu posso não estar. Então, para quem morreu, Cristo já veio. Para quem morreu, Cristo já veio. Não dá para fazer mais nada. Não dá mais para orar por ele, não dá mais para visitar ele, não dá mais para interceder por ele. Ele já morreu. Então é agora. Cristo, ele vem buscar a igreja no coletivo, mas também ele pode vir buscar no individual. Eu estou aqui hoje, amanhã eu não sei se eu vou estar. Mas tanto eu estando aqui ou não, eu preciso ficar firme para entrar no reino do céu. Porque tem gente que não sabe ser honrado. Porque quando ele é honrado, ele se exalta. Ninguém mais prega que nem ele prega, ninguém mais canta que nem ele canta. E se eu não for no culto, o culto não foi bom. Porque eu tinha que estar lá. A igreja, ela precisa da minha oração, a igreja precisa da minha presença, a igreja precisa da presença de Jesus. Se você vier, Deus seja louvado. Agora, se você não vier, a igreja vai caminhando em nome de Jesus. Porque tem gente que não sabe ser honrado, eles se exaltam. E nós temos que aprender a ser honrado. Quando você for honrado, já transfira toda a honra e a glória para Deus. Porque você só está tendo honrado porque você é servo de Deus. É só por causa disso que você é honrado. Eu, quando era do mundo, eu era desonrado. Tinha uma vizinha que não gostava de mim, ela falava para mim assim: olha, um dia, porque eu era um satanás em figura de gente, porque um dia eu quero ver o cachorro lambendo a tua boca na valeta. Mas ela não viu não, porque Deus me deu vitória em nome de Jesus. Porque eu fui humilhado, e só que depois Deus me exaltou, só que eu não usei essa exaltação para tripudiar em cima dela. Eu até orava por ela em nome de Jesus. Então você precisa aprender. Paulo falou assim: eu sei, eu aprendi. E Deus queira que aprendamos também em nome de Jesus. Quer ver? Tanto ser humilhado, também ser honrado, de tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. O que é experiência? Prática adquirida. Você só vai ter experiência quando você tiver a prática e você aprender. Aí você fala: não, eu tenho experiência. Eu não tenho a experiência que meu pai tinha. Meu pai morreu com 87. Eu estou com 62. Para ter a experiência que ele tinha, eu tenho que viver 87 anos. Não tem como, eu não vivi ainda. Então nessa noite Deus está falando assim: olha, você não pode fugir das tribulações,
Você não pode fugir das lutas, você não pode fugir das perseguições, porque senão você não vai ter experiência, porque senão você não vai ter a prática adquirida, que é a experiência, porque senão você não vai alcançar o conhecimento, e qualquer vento vai tirar você da presença do Senhor. Não foge da perseguição. Está difícil? Está, mas permanece, que Deus vai dar vitória em nome de Jesus. Deus dá vitória. Eu fui num culto em 2004, inaugurou uma igreja. Eu fui, uma igreja enorme, eu fui, dia 2 de janeiro de 2004, eu fui lá. Aí eu estou lá sentado, daqui a pouco, tinha acho que mais de 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, e eu estou lá, daqui a pouco, o pastor falou assim: olha, hoje Deus está levando você para o deserto. Eu falei: quer ver que é eu? E era ele. Eu falei: Senhor do céu. Mas foi um ano, 2004, mas foi um ano atribulado, ano de doença, ano de escassez, ano de luta, ano de tribulação, ano de perseguição e tudo. Aí já no finalzinho de 2004 eu fui orar no monte. Estava eu e alguns irmãos no monte, muito escuro. Daqui a pouco me saiu um moço do meio do mato, não sei de onde ele saiu, veio quebrando o mato, pulando por cima do mato. Ele chegou para mim e falou assim, apontou o dedo, tinha um monte de irmão, ele apontou o dedo para mim e falou assim: hoje Deus tira você do deserto. Tudo mudou, tudo ficou águas tranquilas e tudo foi mudando, e Deus deu vitória em nome de Jesus Cristo. Se você fugir, você não terá experiência e nem testemunho para dar. Você só vai dar testemunho dos outros. E eu ouvi uma palavra uma vez de um homem de Deus que congregava com a gente, dizendo assim: eu não preciso da experiência de ninguém, porque eu tenho as minhas experiências com Deus. Você tem experiência com Deus? Quando você vai pregar o evangelho, você pode falar com confiança: ó, Deus fez isso. Paulo está dizendo aqui: agora eu aprendi. Eu não sabia, mas agora eu aprendi. E Jó falou, sabe o que Jó falou? Antes eu ouvia, eu conhecia de ouvir falar, mas agora, fala aí, presidente, de contigo andar. Por quê? E Deus queira que a gente não passe a mesma luta que passou Jó. E Deus tenha misericórdia, porque perdeu 10 filhos, perdeu tudo. A mulher dele, Jó de ouvir falar, eu creio que a mulher nem de ouvir falar acreditava em Deus. Mas todo mundo fala que Jó perdeu 10 filhos, mas Jó não foi só Jó que perdeu, a mãe, a esposa também perdeu 10 filhos. Imagina o coração daquela mulher. Tem irmãos que o esposo perde o emprego, já quer divorciar dele. E agora eu vou fazer o quê? E espere em Deus, que Deus abre a porta em nome de Jesus. E agora como é que eu vou no cabeleireiro? Espere em Deus, que Deus dá vitória. Deus dá vitória. Então tem que aprender. Deus é um Deus de prática, não é de teoria. Deus estava no céu. A palavra que é Jesus estava com Deus. E a Bíblia diz assim, né, que Jesus falou: Pai, aquela glória que antes eu tinha com o Senhor. Falou: ó, filho, você vai ter que descer lá, porque o profeta não resolve, ninguém resolve. A Bíblia diz que ele se despojou da glória. E eu aprendi uma coisa aqui que está escrito na palavra. Paulo diz assim: Cristo, presta bem atenção, Cristo se humilhou tomando a forma de homem. Traduzindo, foi uma humilhação para Jesus ter um corpo igual ao meu.
porque a gente está todo cheio de orgulho, achando que a gente não é nada. Deus se esvaziou da sua glória e veio e tomou forma de um homem. Teve que comer, teve que tomar banho, chorou, passou frio, passou necessidade, perseguição. Foi uma humilhação para Jesus. Tudo isso por amor a nós. Não precisava não. Tanto é que ele lá no monte, ele falou assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ali estava como homem, porque é difícil morrer, é difícil ficar doente. Quem já ficou doente e já chegou já perto da morte, sabe o que eu estou falando. A morte está com a cara assim: opa, hoje é seu dia, então vou te levar, tá? E aí ele passa, a morte passa e a gente pensa que vai. E só que Jesus não era só a morte. Eu vi uma foto esse dia que a minha filha me mostrou que uns cientistas, os médicos fizeram uma foto de como ficou o corpo de Jesus. As costas, como é que ficou as costas aqui? Saiu toda a carne, só ficou osso e sangue, por causa da chicotada. Apanhou, tomou soco, cuspida, desprezo, o corpo todo marcado de chicote e de pancada. Sabe por quem? Foi pelas aves. E não foi pelas aves. Foi pelo macaco prego que está em extinção. Não foi pelo macaco prego que está em extinção. Foi pelas formigas que estão matando as minhocas e nem piolho tem mais. Não, foi por você. Foi por mim. Sabe por que ele sofreu? Por mim. Para que hoje você estivesse aqui são e salvo na presença de Deus. E se Jesus voltar agora, você entra no reino do céu. Você entra no reino do céu. Foi para isso que ele sofreu. Esse Paulo que nós estamos pregando aqui, ele tomou 5 quarentenas de chicotada. Porque é o seguinte, menos uma. Por quê? A malandragem vem desde aquela época. Porque na lei diz que só poderia dar 40. Sabe o que eles faziam? Eles davam 39, não dá 40. Porque se desse 40 não podia dar mais. Então eles davam 39 e paravam. Aí depois davam mais 39 e paravam. 95, mais ou menos, chicotada. Cortaram o corpo dele inteirinho. Por amor a Jesus. Para que o Evangelho chegasse até nós que estamos aqui. Para a glória de Deus. Ele aprendeu. Já tem no 12, né? Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado, tudo em todas as circunstâncias. Já tem experiência, tanto a ter fartura como a ter fome. Alguém aqui já passou fome depois que se converteu? Levanta a mão. Ninguém? Esse homem aqui passou fome. E hoje nós estamos até enjoadinhos, né? Eu não quero essa carne que tem esse nervinho aqui do lado. Não quero isso aí não. Fígado, não quero esse negócio não. Frango já estou enjoado. Ou não é assim? Eu comi ontem, vou comer hoje. Não tem nenhuma roupa para ir na igreja, já no guarda-roupa está caindo. Sapato não tem mais onde pôr, tem que comprar até uma sapateira para colocar lá de fora e lá de dentro não cabe. Não tem. Deus seja louvado. Assim em abundância como escassez. Agora vem um versículo que todo mundo gosta. Tudo posso naquele que me fortalece. Só que para Paulo poder falar isso, ele teve que passar. Você falar isso aqui, você vai ter que passar algumas coisinhas. Porque você vai ter que experiência para poder falar assim: tudo eu posso naquele que
me fortalece. Aleluia. Aí eu quero ver com os irmãos em 2 Coríntios capítulo 11. Do 23 ao 28. 2 Coríntios, do 23 ao 28. Está assim. Paulo está se defendendo aqui. Por quê? Estavam acusando ele um monte de coisa. E ele falou assim: mas eu sou apóstolo, que nem vocês. Eu sou servo de Deus. Mas não adiantava falar muito não. Tem gente que você explica para ela, mas ela não quer entender. Ela fica batendo em cima de uma coisa. E é assim, não dá para dialogar com ele. E aí Paulo fala assim: olha, espera um pouquinho, deixa eu falar para vocês o que aconteceu comigo. Ele está falando assim: ó, são ministros de Cristo, eu falo fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigo de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Eu fui 3 vezes fustigado com vara, 1 vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigo de rio, em perigo de salteadores, em perigo entre os patrícios, que eram da mesma raça dele, em perigo entre os gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, em jejum muitas vezes, e em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente: a preocupação com todas as igrejas. Ele tem experiência ou não tem? Ele viveu ou não viveu? Aquele jovem que estava lá na presença dos que estavam matando Estevão, se converteu e teve que aprender a ser homem de Deus. Nós precisamos ser homens de Deus, e as irmãs precisam ser mulheres de Deus. Olha o currículo desse homem. Por isso que ele falou lá: tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Tudo você pode. Eu, quando me converti, eu era muito medroso. Quando o diabo batia o pé, eu corria. Batia o pé, eu corria. Aí um dia eu tive um sonho. Eu vinha saindo de casa, tinha um cachorro desse tamanho. Aí quando eu ia pôr o pé para fora, ele rosnava os dentes para mim e não deixava eu sair. Eu falei: mas não é possível. Aí tinha uma madeira, eu peguei a madeira dele, uma madeirada minha. Eu falei para ele assim: ó, toda vez que você vier agora, você vai apanhar. Espiritualmente falando. Toda vez que eu queria sair para fazer alguma coisa para Deus, o diabo se opunha. Eu dei uma pancada em nome de Jesus nele, ele se levanta. Toda vez que ele vem, ele tem que cair em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Então, a palavra nessa noite: temos que aprender. Não foge das experiências que Deus quer que você tenha, para te fortalecer. Onde vem a palavra? Aqui, que nós lemos e que nós ouvimos só o final da bênção que Davi teve contra Golias. Ele foi lá, deu uma estilingada, pegou no único lugar que estava exposto, ele caiu e foi lá e cortou a cabeça. Não foi a pedra que matou ele, mas ele desmaiou e foi lá e cortou a cabeça dele. Então, é só essa parte que a gente ouve e lê, mas tem toda uma trajetória, que veio a palavra ontem, tem toda uma trajetória para se alcançar a bênção. É que nem um testemunho, a gente vê muito em televisão: ah, porque eu não tinha nada, agora eu tenho 3 carros,
uma casa na praia, um sítio, eu tenho uma empresa. Mas e a trajetória? O que ele fez para alcançar isso aí? Eles não contam. É a nossa trajetória que é importante. Você começa no caminho do Senhor, você não sabe nada. Deus intercede por você e tudo. Depois você vai ter que ter experiência. E aí você vai alcançando algo aqui, algo ali. Aí quando as pessoas veem, depois de um tempo, de uns anos, ele venceu em nome de Jesus Cristo. Então vamos aprender em nome do Senhor Jesus. Sabe essas lutas que está tirando você da presença de Deus? É a experiência que Deus está permitindo que você tenha. Experiência. Porque eu aprendi, Paulo está falando, eu aprendi. Ele não sabia de nada. E o Senhor Jesus fez uma promessa, falou: olha, Ananias, vai lá e fala para ele como é bom ele sofrer por causa do meu nome. Paulo aprendeu tanto que Deus ele permitiu que Paulo deixasse escrito assim, ó: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Jesus não repreendeu, não. Cristo permitiu que ele escrevesse, porque realmente ele era imitador de Cristo. Ah, mas eu quero ser que nem Paulo. Você pode ser que nem Paulo, só que tem a chicotada, tem as fomes, tem as perseguições, tem as angústias, tem as traições. Ele fala aqui, falsos irmãos. Falsos irmãos, ele fala aqui. Aí, ó, no 26 embaixo diz assim: perigo no mar, perigo entre falsos irmãos. A Bíblia diz assim, lá em Coríntios 13: o amor não suspeita mal. E o que tem de contenda, muitas vezes dentro da igreja, porque alguém pensou errado, e falou errado, e comentou errado, e de repente um está com raiva do outro, porque você não sei lá, falaram para mim uma coisa, ele nem sabe se é verdade, e fica contenda no meio da igreja. O Espírito Santo não pode operar, porque ele opera onde dão liberdade, onde não dão liberdade ele não pode operar. Aí fica um de cara amarrada com o outro, e o diabo batendo pau. Um dia o irmão teve uma visão, uma cobra gigante dentro da igreja. E aí alguém falou assim: e como que ela entrou aqui e ninguém viu? Alguém falou: é porque ela entrou pequenininha e ela cresceu aqui dentro. Em nome de Jesus Cristo, tem que sair em nome de Jesus. Amém. A igreja unida, não só reunida. Deus queira que hoje nós estejamos reunidos e unidos. Porque se estiver só reunido não resolve. Está reunido, está no estádio de futebol. Nós passamos aqui agora, na Radial Leste, está lotado, deve ter 40 e tantos mil pessoas. Estão tudo reunidos, mas ninguém está unido. Porque se sair briga lá, e sai tiro, e muita gente morre. Então aqui nós temos que estar reunidos e unidos. A tua dor tem que ser a minha. Porque se a tua dor não for a minha, eu não estou unido com você. Porque eu fiz um cortinho aqui no dedo, pequenininho, mas é uma coisinha de nada, mas dói barbaridade. Todo o corpo dói. Toda hora encosto lá, dói. Porque é unido. Então, Cristo, Ele quer a igreja unida. Eu te ajudando e você me ajudando. Quando você vê eu passando as minhas experiências, e às vezes a gente não sabe o motivo, você tem que orar por mim. Amém. E eu tenho que orar por você. Amém. Um dia nós estávamos reunidos numa igreja, e tinha uma irmã que congregava conosco, mas aquela mulher passava tanta da luta, mas tanta da luta. Um dia eu, ingenuamente, falei para o Senhor, Senhor, como é que ela aguenta? Sabe o que Jesus falou para mim? É porque ela me serve. Ela não está aqui por causa de bênção, mas está aqui por minha causa. E eu falei, graças a Deus que ela congrega, porque ela serve a Deus. Irmão, ela não tinha nada. O esposo foi embora, levou os 5 filhos embora com ele. Ela morava com a mãe dela, a mãe já idosa, muito doente. Ela não tinha nada, mas ela não perdia tudo. Sabe por quê? Porque ela era serva de Deus.
Sabe, irmão? Tem hora que você vai andar sozinho. Só vai sobrar Jesus na sua vida. E graças a Deus que vai sobrar Jesus. Elias estava lá no deserto, estava fugindo. A Bíblia diz que viu um corvo trazendo. Irmãos, imagina um corvo trazendo carne. O corvo come a carne. E o corvo vinha trazer a carne para ele. Aí tinha uma água bem cristalina que corria lá no ribeiro de Querite. Ele tomava água, comia carne, comia o pão. E estava até gostosinho lá. Estava até bom. Aí o Senhor falou: Elias, vai lá para Serepta. Sabe o que significa Serepta? Fornalha. Ele estava no fogo, ele foi para a fornalha. Só que lá Deus deu uma vitória maravilhosa. Foi a primeira vez que houve uma ressurreição na terra. Quando o menino da viúva morreu, ele foi lá, orou, e o menino ressuscitou. E sabe o que a viúva falou para ele? Agora eu sei. Agora eu sei que tu és um homem de Deus e que a palavra na tua boca é verdade. Então você precisa deixar Deus fazer a obra na tua vida. Está difícil? Está chorando? Está. Mas eu tenho certeza que você tem o Espírito Santo. Eu tenho certeza que nas tuas lágrimas Jesus senta do teu lado. E você não vê, nem eu, mas Ele senta do teu lado. E Ele enxuga as tuas lágrimas. E tem mais. Está escrito que vem um anjo, colhe as lágrimas numa taça e leva para Deus. Mas a água está ali, mas a essência daquelas lágrimas, ela é levada e ela é depositada diante de Deus. Amém? Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.